Olá, tudo bem? Eu me chamo Fábio e apresento esse podcast junto com a Juliana e o Michel. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o padre Roberto Landel de Moura, o injustiçado pai brasileiro do rádio e que muitas pessoas não conhecem e também desenvolveu várias tecnologias que a gente vai abordar aqui na nossa conversa. Eu vou passar a bola agora para a Juliana para ela se apresentar. Juliana. Fábio, muito obrigada pelo espaço. Bom, o padre Roberto Landel de Moura, ele foi pioneiro das telecomunicações, como você já tinha dito. Ele é natural de Porto Alegre, nasceu em 21 de janeiro de 1861. Olha que É. legal, Ju. Ele é filho da dona Sara Mariana Landel e filho do seu Inácio José Ferreira de Moura, capitão do Exército. Capitão do Exército e também um comerciante de carvão dos mais tradicionais das famílias gaúchas. É Né? bem interessante essa informação, né? Então você vê que ele já tem uma família, um berço, né? Onde começa. Michel, se apresenta aí também, introduz um pouquinho do assunto. Bom, olá, né, para todos os nossos ouvintes que estão com nós. Eu sou o Michel Henrique, você está no Tecno Rádio, né? Você já clicou aí, você já deve estar ciente disso. E hoje a gente vai falar do Tesla brasileiro, né? Esse gaúcho aí que foi, como a Juliana já disse, ele foi realmente muito injustiçado, né? Eu mesmo tenho 21 anos, eu nem aprendi sobre ele na escola, né? A gente acaba sabendo mais sobre ele depois que saiu, né? E hoje eu quero passar esse conhecimento, assim como o Fábio, assim como a Juliana, a gente quer passar o conhecimento para você também, sobre o querido Padre Landel. Muito bom, muito bom. Então, o Padre Landel de Moura ele é muito importante para a radiodifusão, mas não é conhecido da maioria dos brasileiros, né? Muita gente nunca ouviu falar do Padre Landel. É muito restrito. Quem ouviu falar de Padre Landel é quem estuda radiodifusão, quem gosta de radioamadorismo, porque ele é o patrono do radioamador no Brasil, né? É um Então você ensino mais acaba. específico, né? É Não é exatamente. abrangente, né? Exatamente, é bem específico. Embora ele tenha desenvolvido muitas tecnologias, criados muitos conceitos, né, a maioria dos brasileiros não conhece e nunca ouviu falar. Ju, dá uma introduzida aí na história dele, como que ele começa a se interessar pela ciência. Então, ele foi batizado no Colégio Jesuíta da Senhora da Conceição São Leopoldo. A participação especial do Cuco. Ah! Né? Ele está sempre presente. É. Aí perdão. Não, isso acontece, é ao vivo, é assim mesmo. Né? Quem sabe faz ao vivo. Não tem medo de dar aquela erradinha, não tem problema. Né? É que é muita informação, então a gente entende que a gente dá uma Retoma a falhada de sua vez em quando. pergunta, Fábio. Então, Retoma a sua pergunta. eu ia falar para você, né? Falar um pouquinho de quando o padre Landel ele começa a se interessar por ciência ou ele mostra, né, essa aptidão dele para ciência, né? Em que momento da vida dele? Então, aos 16 anos, ele cria uma espécie de um telefone, né? Então, é a primeira, como posso falar, um gatilho criativo dele para a ciência, em pró à ciência, né? Uh, em 1887, foi o primeiro gatilho dele para a ciência. Ah, sim, sim. É, Eu ele cheguei a ver viu sobre isso. ele viu o Graham Bell, né, que ele fez o telefone um ano antes, aí ele via nas revistas, né, ficou muito curioso com isso e um ano depois ele já fez, né, o detalhe era que ele tinha só 16 anos, né, muito novo e já fazendo inovações. É uma coisa interessante que nessa época você não tinha loja para comprar componentes eletrônicos. Então você tinha que Sim, construir seus componentes eletrônicos, né? E imagina, com 16 anos de idade, você construir uma bobina, um excitador, uma Verdade? antena, né? É fora da curva, exatamente. né? Fora da E curva. nessa época É o um telefone era QI, uma né? Uhum. isso, né? Nessa época o telefone era uma coisa só de realmente burguês, né? Só os imperadores tinham, só o Senado tinha.
E ele, como ele não tinha condição de comprar, ele fez o próprio dele, né? Eu acredito que quando ele fez a invenção, fazia pouco tempo que Dom Pedro II tinha instalado os primeiros telefones no Brasil, né? Sim, Exatamente. se a construção do primeiro telefone foi há um ano antes, então era menos tempo disso ainda, né? Então foi uma Uhum. coisa. Era recente essa, era muito recente. Era muito novidade, né? Que legal, que legal. E Tudo aí, que estava ao alcance dele, ele estudava. Era francês, alemão, gramática, matemática. Então, tudo estava na mão dele, de poder criativo, ele se apossava, se a gente apropriava. pode falar então que, além de cientista, ele era um erudito de várias áreas, né? O Exato. importante para ele era ter, absorver conhecimento. E uma pergunta, não sei qual de vocês dois vai saber me explicar isso, aí fica aberto quem quiser me explicar, né? Ah, que momento que Landel resolve se tornar padre, né? Porque você vê, ele é tão interessado em ciência e de repente ele dá essa guinada de ir para o sacerdócio, né? Quando que isso acontece? Então, o Guilherme, um dos irmãos dele, convence ele, tem um encontro dos dois no Rio de Janeiro, e aí ele convence ele a ir para Roma para dar início aos estudos. Né? Então, eu acho que, creio eu, que seja esse poder de convencimento do irmão, né, para ele tomar essa iniciativa de ir para Roma e iniciar essa trajetória do sacerdócio dele. Certo, então o irmão dele é que é o estopim da ida dele pra. Né? Isso. Acredito eu, né? Tá na história, acredito eu. Pode ser também que o que tenha movido ele a querer ir para o Vaticano, você estaria na Europa, né? O antigo continente é onde a ciência estava explodindo, né? Então ele ia ter acesso lá aos grandes pensadores, aos cientistas do momento, né? Então, meio que assim, então o Guilherme, que foi o irmão dele, meio que convenceu, só que ele tinha os interesses, né? Então, Uhum. tipo, então lá a parte científica tá tendo um progresso, então eu vou com os meus interesses também, né? Também tem esse Plena lado. segunda Então, A fase coisa de da. sair do. Oi, pode A falar. coisa de sair do Brasil para ir para Europa para ter uma melhora de vida não é só de hoje, né? Já é desde essa época. É uma É, coisa bem antiga. você exatamente. vê que é uma coisa que vem de décadas, séculos atrás, né? Vem permeando, né? Exatamente. Os jovens, enfim, Sim, sim. É bem legal. tradicionalistas, A né? gente começa a traçar esses paralelos, né? Coisas que aconteceram no passado e que se replicam hoje em dia. Determinadas condutas, né, da cultura brasileira, elas eram iguais lá atrás e hoje a gente replica elas da mesma forma, né? Quando a gente quer aprender mais, geralmente a gente tende a buscar uma faculdade no exterior, um intercâmbio, a gente busca Exatamente. algo lá fora, né? E às vezes tem aqui dentro, tão bom quanto ou até superior e a gente nem sabe, né? Principalmente no campo da Uhum. ciência aí, a gente tem grandes laboratórios atualmente no Brasil. Naquela época nem tanto, a gente sabe porque o Brasil era muito jovem, Dom Pedro II estava investindo em tecnologia no Brasil, né? Mas hoje, por exemplo, nós temos o acelerador de luz sincrotron, que é o mais moderno do mundo. Inclusive, por isso que a gente conseguiu mapear aqui no Brasil tão rápido o genoma Olha, novidade do para mim, hein? Um Covid-19. ponto bem importante. O Covid-19 mandaram para cá para a gente jogar dentro do nosso acelerador de luz sincrotron e usar ele para poder mapear mais rapidamente, né? Então é interessante isso. Mas voltando aqui pro Landel de Moura, então ele fica lá no Vaticano, lá ele faz alguma formação específica além do sacerdócio? Ele faz mais alguma coisa além de estudar para se tornar padre? Ele estuda mais alguma coisa? Estuda direito, humanidade, Ele faz ciências da humanidade, então? isso. Ah, certo. E depois que ele Ele termina os podemos dizer que estudos. foi. Ele Pode podemos falar? dizer que foi o primeiro nerd antes até mesmo dos Vingadores ser lançado, né? Ele É, levou a pois é. risco a história. É,
Exatamente. Padre Landel era nerd com N maiúsculo. Hoje em dia ele tava saindo no shopping com a roupa do Homem de Ferro. Ele tava, se ele fosse de hoje em dia, ele tava desse jeito. Tava desse jeito. Talvez ele fosse um Sheldon Cooper, né? Sim, exatamente. Ah, legal. Então ele faz algumas formações, ele volta com faculdades, além da parte de teologia, né? Ele volta para o Brasil com conhecimento. Exatamente. Quando ele volta para o Brasil, ele vem para que região do Brasil? O que ele começa desenvolvendo aqui? Bom, ele tá com saudade da mãe dele, né? Ficou muito tempo fora, tá com saudade da família, então ele volta, se junta com a família, fica todo mundo ali juntinho, né? Comendo o arroz da mãe, que ele tava com saudade. Que não gosta, né? Pois é. E também ele quis dar sequência, né, nas experiências dele, que ele até então estava ali um pouco estacionado, ele quis mostrar para o Brasil o que ele tinha, né? E depois disso ele até exerceu, né, o sacerdócio, começou aí a ir nas igrejas, né, de Rio Grande do Sul, chegou aí para o Rio de Janeiro, foi para São Paulo, ele rodou bastante o Brasil, né? Se não me falha a memória, quando ele sai do sul lá da casa da mãe dele, ele vai pro Rio de Janeiro direto pro ITA, né? Na época não se chamava ITA, mas já era o Instituto de Tecnologia lá no Rio de Janeiro. E se não me falha a memória, ele vai para lá para dar continuidade nos estudos dele já na área científica, né? Que é onde ele vai estudar para pegar os mestrados, doutorados e depois o PhD dele, né? Exatamente. Esse ponto, assim, eu já acho que você, Fábio, é o que pode explicar até melhor. Ou a Juliana, se ela tiver as informações. Não, legal. Realmente, ele. Até onde eu lembro Pode falar. Eu só não sei dizer se a primeira missa dele com Dom Pedro II, ele já era sacerdócio. Ele já estava com sacerdócio, porque ele veio com sacerdócio de lá, né? Só quando você recebe, né, o título sacerdotal de padre, né, que você pode realizar uma missa. Antes disso você não pode. E acredito que tenha sido no Rio de Janeiro, porque a primeira missa que ele faz pro então imperador do Brasil, Dom Pedro II, né? Ele pega bem o finalzinho aí do Brasil Império, né? Nessa fase da vida dele. Mas também ele fez com certo interesse, porque o Dom Pedro era amante da ciência. Então ele queria articular também aquele assunto que mais interessava a ele, né? Uma mente que dava para discutir de igual com ele, né? Exatamente, de igual para igual, né? Certo. Então, inclusive Dom Pedro, um adendo interessante. Dom Pedro II, ele foi para o Egito visitar as pirâmides e ele trouxe a primeira múmia para o Brasil, né? Para o Museu Brasileiro. Foi ele que foi lá buscar e trazer para a gente ter acesso a isso. Eu sabia por cima dessa história, eu sabia bem por cima. Eu posso estar falando até besteira, mas eu acho que estava até no Museu do Rio de Janeiro, né, que pegou fogo Exatamente, ficava lá, porque esse museu ele tinha sido palácio da família imperial, né? E aí ele foi transformado em museu e foi uma judiação que aconteceu por descaso público, né? Falta de cuidado. Uma judiação. É uma perda inestimável. O que se perdeu lá não se recupera, né? É muito triste para a ciência e para a história, né? Legal. E depois lá do Rio ele vem para São Paulo, né? Porque em São Paulo é que tem o grande embate dele com a igreja por causa do arcebispo aqui de São Paulo da época, que ele era totalmente contra a ciência, né? Ele via a ciência com muito maus olhos, né? Então ele tenta puxar o tapete do Landel de qualquer forma e evitar que ele se desenvolva cientificamente. Vamos passar. Aí que começam os conflitos de perseguição. Pouquinho antes disso, vamos pontuar em 1901, que é um momento mais importante da invenção do rádio transmissor feito por ele, né? Porque o Marconi, ele só vai falar que ele tem um rádio e consegue transmitir ondas de rádio em 1902. E no início de 1901, Landel ele
fez a primeira transmissão dele, que foi lá do pátio do colégio que fica em Santana, inclusive muito próximo ao Senac. Meu vizinho? Ju, a gente não ia contar, mas Juliana esteve com o Padre Landel. Ela ajudou ele a montar a primeira antena. Né? E isso denuncia a idade da nossa jovem Juliana. Brincadeiras à parte. E ele faz a primeira transmissão lá do pátio do Colégio em Santana para a Avenida Paulista, aproximadamente aonde hoje tem o museu, né? Lá o MASP, né? O MASP, tá. Isso. E essa transmissão ela foi acompanhada pelo cônsul inglês, britânico. Ele acompanha lá da Paulista, porque a Inglaterra tem interesse em levar o Landel para lá, né? Porque, como a Juliana falou lá da família do Landel no começo, ela pode confirmar isso para mim. A mãe do Landel, a família dela, ela é de origem britânica, se não me falha a memória, mais especificamente da Escócia, né? É. E aí o governo britânico oferece para ele o seguinte: toma sua cidadania britânica, você vem para cá, você pega esses experimentos seus, as suas descobertas, e a gente vai te dar todo o dinheiro que você precisa e suporte, mas você vai falar que você é inglês, você é britânico, e isso são descobertas da Inglaterra, né? Só que ele era muito nacionalista e ele não quis de jeito nenhum isso. O pai era descendente de português e a mãe da Escócia. Eu não sabia que o pai dele era descendente de português. Essa informação eu não tinha. Mais uma vez, trazendo para hoje, isso ainda acontece também, né? Com os nossos músicos, com nossos artistas, até com os nossos esportistas. Eles são muito xingados, vaiados aqui no Brasil. Exatamente. Inclusive, a Anitta que eu diga aí, né? Um dado importantíssimo, né? Falando ainda de ciência, né? Nós tivemos um êxodo enorme de cientistas nesses 2 últimos anos, né? Os cientistas pararam de receber os auxílios para pesquisa, e sem auxílio para pesquisa, cientista não vive, morre. Porque o cientista precisa comer e precisa trabalhar. E o trabalho dele é fazer pesquisa, para desenvolver novas tecnologias. E por falta de incentivo, eles acabaram indo para a Europa, Estados Unidos. E a gente teve aí um êxodo que, se não me falha a memória, o último levantamento aí foi em torno de 50% ou mais dos grandes cientistas que estavam aqui que foram embora. Complicado isso, né? Porque a gente está perdendo vários padres Landel que estão nascendo aí. Vários gênios, né? A gente está perdendo para o mundo esses gênios, né? Não está ficando para a gente essa riqueza tão grande da descoberta científica, da pesquisa científica. Riqueza intelectual, não só por isso, riqueza criativa. O Landel, ele viu que não estava ganhando crédito aqui no Brasil, ele decidiu ir para os Estados Unidos, né? Ele foi lá para a gringa. E lá sim ele conseguiu o reconhecimento que ele queria, ele virou notícias nos principais jornais, né? A fama do padre brasileiro que fez uma invenção, aquilo ali começou a se popularizar muito por lá, e lá sim ele conseguiu seu reconhecimento. Quando ele foi para lá, ele ficou 3 anos vinculado ao escritório de patentes norte-americano, né? E ele teve que construir os inventos dele para poder registrar as patentes. Então todos os inventos do Landel, ele tem patente brasileira e patente americana. Então o radiotransmissor ele patenteou antes de 1901, né? Ele patenteia antes. Então, se a gente tivesse uma vontade política aí, a gente conseguiria mundialmente esse reconhecimento, né? Que ele é o pai do rádio amador. Gente, o nosso tempo é curto, então eu vou pontuar algumas invenções, né? Alguns conceitos de invenções que o padre Landel teve, que hoje a gente conhece, utiliza, e ninguém nem sabe que foi um brasileiro que pensou, mas que um estrangeiro levou os louros, né? O padre Landel, ele fez as primeiras experiências com o que hoje conhecemos como fibra ótica,
Então ele fazia transmissão através de um meio de vidro de alta pureza, de luz, e ele conseguia manipular essa luz para transmitir informação. Ele Você diz transmitia fibra áudio. ótica, aquela que se usa na TV a cabo. É isso? Isso, que usa na TV a cabo, que usa para transmissão de dados, né? Ele Legal. transmitia a voz, ele pegava a voz, transformava em pulsos luminosos, eles viajavam por um tubo de vidro, né, maciço, e na outra ponta essa luz era convertida em áudio novamente. Né? E ele também fazia isso pelo ar, dos pulsos de luz pelo ar. Ele também ele descreve, ele cria a palavra televisão e descreve como seria um sistema para captação, trabalhar a imagem e o áudio, enviar por sinal de rádio, e na outra ponta ele descreve o equipamento que conseguiria fazer a reconstituição desse sinal e exibir a imagem e o som, muito Olha, antes da invenção da televisão. Então Inclusive, são. assim, né? Não entendi. Parafraseando o MC João, Marconi é baile de favela, né? O Padre Landel é bem melhor que ele é bem mais à frente. Sim, é é um bem. futurista, um visionário, né? Não cabe Sim. adjetivos, né? Não cabem adjetivos. Gente, foi muito legal essa conversa sobre o Padre Landel de Moura. Né? É importante a gente deixar marcado aqui que esse podcast que está sendo gravado agora, ele é de cunho de Acadêmico. aprendizagem, né? A gente está fazendo ele como parte do curso de locução do Senac, com o intuito de ganhar um conhecimento técnico maior sobre comunicação, né? E também aprender como usar a nossa voz para passar as informações para outras pessoas, mas uma informação legal, né? A gente gostou muito da brincadeira do podcast e fiquem aí de olho, em determinado momento eu, Juliane e Michel vamos voltar com outros podcasts que não serão mais um trabalho, né, de estudo, não será voltado ao nosso estudo, mas que a gente vai fazer pelo prazer mesmo de ter essa experiência do podcast. E a gente vai manter essa coisa de falar sobre o rádio, a tecnologia no rádio, trazer outros pontos sobre ciência, né? E eu acho que vai ser uma coisa muito legal que a gente vai acabar desenvolvendo um pouquinho mais pra frente. Bom, Juliane e Michel também, por favor, se despeçam aí dos nossos amigos que deram aí um pouco do seu tempo como atenção pra gente, por favor. Bom, muito obrigada pelo espaço e foi um grande momento e espero que nosso progresso aqui no nosso primeiro podcast, espero que seja, né, uma evolução, evoluir sempre e só gratidão. Michel? Pois é, eu vou usar agradecimento também, agradecer a você, Fábio, por estar, né, ajudando a gente. A Juliana também está ajudando a gente aqui no grupo. Ao Senac Santana, né? Sem ele a gente não estaria aqui juntos reunidos. Com certeza. E por isso aqui eu encerro com o meu tchau. Ótimo. Então todos ficamos por aqui. Tchau e até um próximo capítulo do nosso podcast Tec no Rádio.